Me trocou na frente de geral no meu nível. A vingança que dei foi brutal. Aquela noite eu estava na minha própria festa de aniversário, rodeado de amigos, música alta, comida, bebida, mas eu me sentia completamente vazio. Por fora, tentava sorrir, levantava o copo quando alguém brindava por mim, respondia às piadas, mas por dentro, estava destruído. Meus amigos perceberam desde cedo. Cara, é seu aniversário, um deles disse. Curte, bebe algo, para de pensar tanto. Eu acenava com a cabeça, tomava um gole, até ri algumas vezes, mas era forçado. Completamente forçado. Não conseguia parar de pensar na Emília, minha namorada, e na briga que tivemos horas antes. Para entender o que rolou naquela noite, preciso voltar naquela discussão. Naquela mesma manhã, Emília me ligou para me contar algo que me congelou por dentro. Uma amiga dela tinha convidado ela para uma viagem de última hora. Nada planejado, nada conversado comigo antes. Simplesmente soltou isso como se fosse um detalhe irrelevante. A gente vai hoje à tarde, ela disse. É algo rápido, só uns dias. No começo, achei que era brincadeira. Lembrei ela que aquele dia era meu aniversário. Meu aniversário de 28 anos. O mesmo que a gente vinha falando há semanas. Eu sei, ela respondeu. Mas é algo espontâneo. Não posso dizer não. Sempre disse que não achava isso certo. Não porque eu não quisesse que ela viajasse, mas porque era uma falta de consideração absurda. Não dava para acreditar que ela estava pensando em ir embora justo naquele dia, sabendo quanto aquilo era importante para mim. Foi aí que tudo começou a escalar. Você sempre quer me controlar, ela disse. É muito tóxico. Não me deixa viver minha vida. Aquilo doeu mais do que eu esperava. Não era a primeira vez que ela usava essa palavra comigo. Tentei explicar que não se tratava de controle. Era respeito. Lembrei ela que eu tinha organizado meu aniversário com semanas de antecedência. Eu nunca fui de fazer festas grandes. Na real, costumo evitar. Mas aquele ano eu decidi fazer diferente. Em parte porque ela mesma tinha insistido. Foi a Emília quem disse pra eu fazer algo grande. Chama seus amigos, faz algo especial. Ela dizia, você merece. Então eu fiz. Saí da minha zona de conforto. Comprei comida suficiente pra todo mundo. Aluguei mesas, cadeiras. Contratei um DJ pra não depender de uma caixinha de som improvisada. Me certifiquei que tivesse bebidas, até coisas que eu nem consumo, porque queria que todo mundo estivesse confortável. Tudo isso eu fiz pensando em curtir com as pessoas que amo. E com ela. Joguei isso na cara dela durante a discussão. Tudo isso eu preparei com tempo. Eu disse, você sabe, você me animou a fazer isso. A resposta dela foi fria como gelo. Não posso cancelar a viagem só por causa disso. Naquele momento eu entendi algo que já vinha sentindo faz tempo. Ela ia embora, não importava o que eu fizesse. Aquela amiga, a que sempre convidava ela para festas, rolês de última hora e viagens sem aviso, sempre tinha prioridade sobre mim. E não era a primeira vez. Lembro de uma situação que ainda dói quando penso nela. Uma noite a gente tinha ficado para dormir junto. Estávamos cansados, já na cama, quando às 2 da manhã o telefone dela tocou. Era aquela mesma amiga, convidando ela para um after na casa dela. Sem pensar muito, a Emília se levantou, se trocou e foi embora. Eu fiquei sozinho, sentado na cama, sem saber o que dizer. Naquela vez eu chorei, não de raiva, de impotência. Essa lembrança veio na minha cabeça enquanto a gente discutia sobre a viagem. No final, completamente arrasado, eu disse algo sem pensar muito, faz o que você quiser. Ela levou ao pé da letra, desligou e foi embora. Voltando pro aniversário, eu já sabia no fundo que ela provavelmente não viria, mas mesmo assim, uma parte de mim ainda esperava que ela aparecesse, que ela percebesse, que entendesse o quão mal ela tinha me deixado. A festa seguia, música rolando, gente conversando, rindo, dançando. Eu estava lá, mas não completamente. Meus amigos tentavam levantar meu ânimo como podiam. Vai, não pense em problema, um dizia. Amanhã você vê isso. Outro me passou um copo e disse pra gente brindar. Eu bebia, mas não sentia nada. Só um nó constante no peito. Pensei no meu relacionamento com a Emília. Não era a primeira vez que eu me sentia assim. Não era a primeira vez que me sentia deixado de lado, pouco importante, como se eu estivesse sempre competindo com algo ou alguém. Eu amava ela. Isso era inegável. Mas também sabia que éramos muito diferentes. Eu buscava estabilidade, planos claros, tempo junto. Ela vivia mais no momento,
momento, sem pensar muito nas consequências. Essa diferença tinha trazido problemas antes. Aquela noite só deixou tudo mais evidente. As horas passaram, e eu já tinha aceitado mentalmente que ela não viria. Tentava me convencer que podia aproveitar a noite sem ela. Não era fácil, mas tentava. Então, sem aviso nenhum, eu vi ela entrar. Meu coração disparou na hora. Reconheci ela instantaneamente. Meu primeiro impulso foi ir correndo e abraçar ela. Senti alívio, uma mistura de alegria e esperança absurda. Me levantei rápido e caminhei na direção dela. Emília, eu disse sorrindo, abrindo os braços. Ela não correspondeu o gesto, nem ao menos parou. Ficou ali, rígida, com expressão séria. Do lado dela estava a amiga, a mesma de sempre. Emília não sorria, parecia irritada. Pensa. E naquele momento, sem saber, eu entendi que aquela noite não ia terminar bem. Emília começou a falar, sem baixar a voz, sem mostrar a menor intenção de ter uma conversa privada. Olha, Malcolm, isso é o que você queria, ela disse cruzando os braços. Que eu perdesse meu voo por sua culpa. Vim aqui só para te dar uma lição. Fiquei completamente confuso. Do que você tá falando? Perguntei. Como assim por minha culpa? Ela soltou uma risada breve, seca, carregada de irritação. Sim, por sua culpa, repetiu. Faz umas horas eu estava me arrumando. Fui na minha casa, comecei a me trocar, e quando fui colocar meu perfume favorito, não achei. Procurei por todo lado. Aí lembrei que você tinha. Levei uns segundos para processar o que ela estava dizendo. Aquele perfume ela tinha esquecido dias atrás no meu apartamento. Lembrei vagamente disso naquele momento. Eu nem tinha usado, nem tinha movido do lugar que ela deixou. Você esqueceu, eu disse. Eu nem lembrava disso. Ela franziu a testa como se minha resposta fosse uma provocação. E daí? É sua culpa ter deixado lá. Não entendo. Respondi já incomodado. Se você esqueceu, não é responsabilidade minha. Isso pareceu deixar ela ainda mais irritada. Você sabe perfeitamente que eu não posso viajar sem meu perfume favorito, ela disse levantando a voz. Podia ter me avisado que estava lá. Tudo isso é culpa sua. A amiga dela, que não tinha falado uma palavra desde que chegou, só balançava a cabeça devagar. Gesto sério, como aprovando cada frase. Não tentou acalmar ela, nem questionou nada. Eu sentia que a conversa estava fugindo do controle. Várias pessoas ao redor já estavam olhando. O clima que até uns minutos atrás era tranquilo ficou tenso. Emília, não é hora para isso, tentei dizer. A gente pode conversar depois. Ela me olhou com desprezo. Não, respondeu. Já estou farta de você. Hoje eu vou te dar uma lição que você jamais vai esquecer. Antes que eu pudesse reagir, ela se virou e caminhou direto pro DJ. Eu não entendia o que estava acontecendo. Vi ela se inclinar e falar algo no ouvido dele. O DJ hesitou por um segundo, olhou para mim, depois para ela. Segundos depois, a música parou. O silêncio foi imediato e pesado. Todas as conversas se apagaram ao mesmo tempo. Senti meu coração começar a bater forte. Emília pegou o microfone sem hesitar. Escutem todos, ela disse. Quero dedicar umas palavras pro meu querido Malcolm. Naquele momento senti o sangue sumir do meu rosto. Fiquei completamente imóvel. Não sabia o que fazer, nem o que dizer. Nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer. Muito menos no meu próprio aniversário. Um dos meus amigos, do meu lado, se inclinou e sussurrou. Não era pra sua namorada não vir, mano? Não respondi. Mal conseguia respirar direito. Emília continuou falando com uma segurança que me congelou. Primeiro que tudo, terminamos. Ela disse. Não somos mais um casal. Alguns convidados se olharam, incomodados. Ninguém dizia nada. O silêncio era absoluto. Você é insuportável. Ela continuou. E pra todo mundo ficar informado, Malcolm é o cara mais inseguro e possessivo que existe. Não posso usar uma saia acima do tornozelo porque a masculinidade frágil dele quebra. Senti um nó no estômago. Nunca tinha ouvido essas palavras saírem da boca dela, muito menos na frente de tanta gente. Eu sabia que não era verdade, mas isso não fazia doer menos. Continuava sem conseguir reagir. Minhas mãos tremiam levemente. Minha mente em branco. Com certeza é tudo para compensar o tamanho do amiguinho dele, ela disse sem filtro nenhum. Porque a verdade não é grande coisa. Ouvi algumas respirações desconfortáveis. Algum movimento nervoso. Ninguém ria. Ninguém aplaudia. Ninguém intervinha. Eu sentia que o chão estava se abrindo debaixo dos meus pés. Um dos meus amigos, visivelmente irritado, se aproximou mais e disse em voz baixa, mas com raiva contida. Que diabos, mano? Que tá acontecendo com essa mina? Fala alguma coisa. Não fica calado. Eu queria falar algo. Queria me defender. Gritar. Pedir pra ela parar. Mas não saía a voz. Me sentia paralisado. Exposto. Humilhado. Emília não tinha terminado. Mas tudo bem. Ela continuou. Não importa o que eu diga. Porque esse cara tem tão pouco amor próprio
próprio que não importa o que eu faça, ele sempre volta pros meus pés, implorando. As palavras dela ficaram suspensas no ar, pesadas, cruéis, e eu continuava ali, de pé, no meio da minha própria festa, sem saber que aquele momento que ela tinha planejado como minha humilhação definitiva estava prestes a tomar um rumo muito diferente. Não sei em que segundo exato aconteceu, mas algo dentro de mim quebrou. Não foi tristeza, não foi vergonha, foi o último resto de respeito que eu ainda tinha por ela. Enquanto a Emília segurava o microfone, aproveitando cada olhar desconfortável, cada segundo de silêncio, eu entendi algo com uma clareza brutal. Ela não tinha vindo para conversar, tinha vindo para me esmagar, marcar território, demonstrar poder. E isso foi o que me deu permissão. Caminhei até ela e tirei o microfone, sem pedir. O que você tá fazendo? Ela disse. Me devolve. Não, respondi. Agora eu falo. A amiga dela deu um passo à frente. Você não tem direito. Cala a boca, eu disse sem nem olhar para ela. Isso não é com você. O DJ ficou imóvel. Meus amigos também. Ninguém sabia se devia intervir. Respirei fundo e falei. A Emília acha que hoje ela me deu uma lição. Comecei. Que veio me humilhar. Que eu ia ficar calado como sempre. Olhei fixamente para ela. Você se enganou. Ela sorriu com desprezo. Vai chorar agora? Debochou. Ou vai implorar como sempre? Não, respondi. Hoje eu vou falar a verdade. E vai doer. Algumas pessoas soltaram um murmúrio. Emília levantou as sobrancelhas. Confiante. Você disse que eu sou inseguro. Continuei. Que sou possessivo. Que não te deixo viver. Quer que eu conte pra todo mundo porque você sempre buscava festas, viagens e atenção de estranhos? Ela franziu a testa. Por que você não aguenta ficar sozinha com você mesma? Eu disse. Porque quando não tem barulho, não tem álcool e não tem gente te olhando, você não sabe quem você é. Você é só uma menina com falta de amor do pai querendo que todo mundo veja ela beber e dançar. Por que você acha que os gritos e aplausos vão te dar o amor que seu pai nunca deu? Mas sabe por que te aplaudem? Porque você é o palhaço deles. Sempre termina bêbada em algum canto. Isso é mentira. Ela respondeu levantando a voz. Você tá inventando porque tá machucado. Machucado? Repeti. Não fiquei machucado meses atrás quando você me deixava esperando enquanto ia pros afters às 2 da manhã. Hoje eu só estou cansado. A amiga dela negou com a cabeça. Você é patético. Emília disse. Sempre foi menos que eu. Claro, respondi. Por isso você sempre precisava me lembrar disso. Me aproximei um pouco mais. Não para intimidar, mas para ela não poder fingir que não estava me ouvindo. Vamos falar claro, eu disse. Você adora falar do meu corpo, da minha intimidade. Sabe por quê? Porque é a única coisa que você achava que podia me machucar. Ela apertou os lábios. Mas me diz. Continuei. Quer que a gente fale do seu corpo? Houve um silêncio seco. Ela abriu a boca para responder, mas não deixei. Nunca te falei porque não sou cruel, acrescentei. Mas já que você decidiu fazer isso público, vamos fazer direito. Algumas pessoas se mexeram desconfortáveis. Você sempre reclamava que não te olhavam o suficiente. Continuei. Que nas festas ninguém te olhava se você não fosse a mais barulhenta, a mais bêbada ou a mais provocante. Cala a boca, ela disse, já realmente irritada. Não, respondi. Hoje não. Olhei ela de cima a baixo sem disfarçar. Sabe por que você precisava de tanta validação? Perguntei. Porque você sabe perfeitamente que sem maquiagem, sem luzes e sem uns drinks você passa completamente despercebida. Sabe por que eu não gostava que você usasse saias? Porque me dava vergonha que vissem aquelas pernas horríveis. Desde que você entrou nessa de feminismo, tá com elas mais peludas que as minhas. A amiga dela soltou um suspiro indignado. Doeu? Perguntei. Emília começou a respirar mais rápido. Você sempre se escondeu atrás dessa atitude de garota livre. Continuei. Mas a verdade é que você é profundamente insegura. Você é um lixo. Ela disse. Um lixo completo. Talvez. Respondi. Mas pelo menos eu não preciso humilhar alguém no aniversário dele para me sentir superior. Ela levantou o microfone que já não tinha. Você sem mim não é nada. Cuspiu. Olha pra você. Todo mundo sabe que você vai voltar se arrastando. Sorri. De verdade. Sorri. Isso é o que mais te apavora. Eu disse. Que eu não faça isso. Ela negou com a cabeça. Nervosa. Você se acostumou a me pisar. Continuei. A me usar como apoio emocional enquanto buscava atenção fora. Se achou intocável. Me inclinei um pouco pra ela. E agora olha você. Disse em voz baixa, mas clara. Tremendo porque alguém finalmente te falou a verdade na cara. Os olhos dela começaram a brilhar. Você não é especial. Acrescentei. Não é única. E não é a mulher que achava que era. Era só alguém com ego demais e coração de menos. Malcolm. Ela disse com a voz quebrando. Você tá cruzando uma linha. Você cruzou primeiro. Respondi. Eu só tô fechando o círculo. Olhei direto nos olhos dela. E mais uma coisa. Eu disse. Eu nunca voltei por amor. Voltava
porque achava que podia te consertar. Hoje eu entendi que não vale a pena. As lágrimas começaram a cair sem controle. Você é cruel, ela sussurrou. Tá me humilhando na frente de todo mundo. Não, respondi. Você tá se vendo como realmente é. E isso é o que você não aguenta. A amiga dela tentou abraçá-la. Vamos embora, disse. Você não precisa aguentar isso. Emília se soltou, chorando abertamente agora. Isso não vai ficar assim, ela disse entre soluços. Você vai se arrepender. Não, respondi. Hoje é o primeiro dia que eu não me arrependo. Ela explodiu em choro, cobriu o rosto com as mãos e saiu correndo do lugar, empurrando a porta com força. O silêncio que ficou foi total. Ninguém aplaudiu, ninguém falou, mas todo mundo entendeu. E pela primeira vez em muito tempo, eu também. Mas enfim, eu disse levantando um pouco a voz enquanto ainda segurava o microfone. A gente veio aqui pra se divertir. DJ, solta o som. O DJ não hesitou dessa vez. Acenou quase imediatamente e voltou a aumentar o volume. A música preencheu o espaço de novo. Primeiro de forma tímida, depois com mais força. Algumas pessoas riram nervosamente, como se não soubessem se era permitido voltar ao normal. Mas aos poucos a festa retomou o ritmo. Não teve aplausos exagerados, nem celebrações dramáticas. Só uma sensação estranha de alívio coletivo, como se todo mundo tivesse prendido a respiração e finalmente pudesse soltar. Desci do espacinho onde estava o DJ e voltei pros meus amigos. Me cercaram quase imediatamente. Mano, disse dando um tapa no meu ombro. Me senti num filme. Essa porrada verbal foi brutal. Juro, disse outro. Ninguém me avisou que ia ter um roast. Senão eu tinha preparado umas piadas. E pela primeira vez na noite inteira, não foi uma risada forçada, nem nervosa. Foi real. Senti o corpo leve, como se algo pesado tivesse se desprendido de mim. Continuamos bebendo, falando de coisas sem importância, ouvindo música. A festa continuou. Não foi perfeita, nem inesquecível, mas foi minha. E pela primeira vez em muito tempo eu não estava preocupado se a Emília estava irritada, entediada ou procurando ir para outro lugar. Me sentia livre, não eufórico, livre. Aquela noite terminou sem mais drama. Ninguém voltou a mencionar o que aconteceu. Alguns convidados foram embora cedo, outros ficaram até mais tarde. Eu acompanhei os últimos até a porta e agradeci por terem vindo. Quando tudo terminou e o lugar ficou em silêncio, sentei um momento sozinho, com um copo de água na mão, e respirei fundo. Não senti tristeza, senti calma. No dia seguinte acordei com uma leve dor de cabeça, mas sem aquela opressão no peito que tinha sido constante por meses. Chequei o celular. Tinha algumas mensagens de amigos perguntando como eu estava, dizendo que contasse com eles. Nenhuma mensagem da Emília. Achei que ali terminaria tudo. Me enganei. À tarde, um dos meus amigos me ligou. Ô mano, ele disse, te aviso uma coisa pra não te pegar de surpresa. O que foi? Minha irmã tá num desses grupos feministas nas redes, e pelo visto sua ex postou algo sobre você. Não senti o golpe que esperava, só curiosidade. O que ela postou? Um textão, com fotos suas, dizendo que você é machista, controlador, que maltratava ela, que humilhava. Pedi pra ele me mandar. Quando vi, entendi rápido a intenção. Era uma publicação extensa, emocionalmente carregada, cheia de palavras grandes e acusações genéricas. Falava de violência psicológica, masculinidade tóxica, abuso silencioso. Usava prints de conversas tiradas de contexto e fotos minhas que ela tinha tirado em outros momentos. Curiosamente, não senti raiva, nem medo. Você tá bem? Meu amigo perguntou. Se quiser, posso falar com minha irmã. Pra quê? Não precisa, respondi. Sério. E eu falava sério. Ninguém levou aquela publicação a sério. Não porque os assuntos não importam, mas porque a forma que ela fez entregou tudo. Quem me conhecia sabia como o relacionamento tinha sido de verdade, e quem não conhecia simplesmente passou batido. Esses grupos funcionam como câmaras de eco. Se falam entre eles, se validam entre eles, mas raramente transcendem. Eu não comentei, não respondi, não publiquei esclarecimentos, não fiz vídeos, nem treais explicativas. Segui com minha vida, e isso foi o que mais doeu nela. Os dias seguintes foram estranhamente tranquilos. Comecei a dormir melhor, voltei a fazer coisas que tinha deixado de fazer, ir pra academia sem culpa, ler de noite, ver meus amigos sem ficar grudado no celular. Percebi algo desconfortável. Tinha demorado demais pra colocar um limite, não porque era fraco, mas porque confundi amor com aguentar. Refleti muito sobre isso. Durante muito tempo achei que amar era ceder, calar, entender. Achava que se algo doía era porque eu tinha que melhorar, que se alguém cruzava uma linha, eu devia analisar o que eu fiz pra provocar. Isso não é amor, é medo de ficar sozinho. A Emília não era um monstro, não era uma vilã de filme, era uma pessoa imatura, insegura
insegura, com uma necessidade constante de validação. E eu fui o terreno perfeito para isso, porque estava disposto a justificar tudo, até que parou de funcionar. Não me arrependo de ter falado naquela noite, não porque me sinto orgulhoso de ter sido agressivo, mas porque foi a primeira vez que não me traí para manter a paz. Às vezes se defender não fica bonito, às vezes não sou elegante, mas é necessário. Aprendi que quem tenta te humilhar publicamente não busca diálogo, busca poder, e que o silêncio só alimenta essa dinâmica. Hoje eu tô bem, não perfeito, mas em paz, e essa paz eu não troco por nada. Se alguém tá lendo isso e se identifica, só posso dizer uma coisa: não espera tanto quanto eu esperei. Ninguém que te ama precisa te destruir para se sentir forte.